Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a mim. Momento da palavra do Senhor. Quero compartilhar com a igreja, como sempre, na total dependência do Espírito Santo, no Evangelho de Jesus em João, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Então, por favor, meus amados, abram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus em João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Todos acharam? Está na tela já. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, ou sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, meus irmãos? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão, glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra.
E glorifique também ao Senhor. Abra a tua boca, dê glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluias. Os amados podem se assentar. Glórias a Deus. Queridos, esta linda passagem bíblica começa falando de falta e termina falando de sobra. Da falta para a sobra tem um processo que aquele que aprender poderá ter o mesmo resultado em sua vida. Quem crê nisso? Porque é palavra do Senhor, que não veio à toa, que não veio apenas para você ouvir mais uma vez esta passagem que já é tão conhecida. Veio para falar ao teu coração. Veio da parte daquele que tem te acompanhado. Daquele que sabe o que está acontecendo na tua vida. Daquele que talvez seja o único que te entende. Daquele que quer te fazer prosperar. Então eu creio, amados, que se há algo que aconteça com bastante frequência na vida de todas as pessoas, são as faltas. São aqueles momentos em que nós precisamos de algo que a gente não tem. Algo que necessitamos. Que realmente precisamos. E eu posso te dizer, por essa palavra, meus amados, que essas faltas não são necessariamente a falta de alimento, como foi o caso nesse dia da reunião desse monte de gente com Jesus. Mas nós podemos incluir nessa palavra, pelo poder desta palavra, muitas outras coisas que nos faltam. Nós temos vários recursos que muitas vezes estão em falta para nós. A gente vive numa sociedade moderna em que muitas necessidades surgiram, não pelo fato de ser moderna, mas pelo fato de ter multiplicado o próprio pecado. E sendo assim, nós temos problemas de segurança, nós temos contas que tivemos que assumir porque elas eram necessárias. Você tem uma conta de aluguel, de água, de luz, de telefone, de IPTU. Você tem impostos para pagar. Você tem a escola dos filhos, que muitas vezes você tem que pagar e não é fácil. Você tem que pensar em alguma coisa relacionada a convênio médico, gastos com farmácia, que você não quer, mas muitas vezes toca ir lá. E você tem que trazer esse remédio para casa. E você tem que dar conta de tudo isso. Estas faltas, muitas e muitas vezes, colocam as pessoas em estado de terrível aflição. E lidar com isso não é um desafio tão simples.
Só é simples para quem não está vivendo o problema. Aí vale dizer que falar é fácil. Tenha fé, meu irmão. Mas enfrentar essa situação, queridos, realmente não é fácil. Olha o preço dos combustíveis. Perceba o que é você ter que encher um tanque do teu carro e quando ele daqui a pouco está vazio de novo, você vai ver quanto é que você vai gastar para encher esse tanque. E não é que você está saindo por aí, para lá e para cá, perambulando, muitas vezes trabalhando. Muitas vezes usando justamente com algo nobre. Matar lá. E às vezes está faltando dinheiro. Está faltando condições para você chegar. Agora existem também outros tipos de falta, que eu tomo a liberdade perante o Espírito Santo de incluir nessa palavra. Porque creio que esta palavra abrange outras faltas, como por exemplo a falta de amor, a falta de confiança. Irmão, você tem uma ideia do que é a mulher que não confia no marido? E o marido que não confia na mulher? Os pais que não confiam nos filhos? E dos filhos que não confiam nos pais? E quando a confiança está em falta, a aflição é muito grande. A falta de paz. Tem gente que trocaria tudo que tem por 1 minuto de paz, mas não consegue. Porque é uma coisa atrás da outra. Quando vence uma, lá vem outra. Então, queridos, falta de alegria, falta de certeza. Sabe quando você nunca tem certeza do que você faz? Pois o Senhor nesta noite está querendo falar ao nosso coração. E não somente isso, Ele quer entregar o poder desta palavra a todos aqueles que vivem um momento de falta. São muitos os que buscam sair da falta para o suficiente. Eu sei que o pensamento básico de todos aqueles que são necessitados de alguma coisa agora é chegar pelo menos num empate. É ter pelo menos para dar conta daquilo que você já fez. Mas e se eu te falar que nesta noite o Senhor quer falar ao teu coração, Ele quer te ministrar, Ele quer te motivar a pensar que você pode sair da falta para a sobra. Quem crê? É isso. Quantas vezes nós colocamos uma condição, parece que a gente regula um limite para a nossa fé e faz com que ela alcance apenas aquilo que está faltando. E entendendo que empatando já está bom, mas deixa eu te dizer, o poder de Deus é tremendo. Ele é maior do que o que a gente pode imaginar. Ele faz muito mais do que aquilo que normalmente você pensa. E para você sair da falta para a sobra, deixa eu te dizer, se você quiser, você pode chamar isso de sonho. Aleluias. E o Senhor colocou no meu coração. E não foi só para mim. Foi para dividir com a igreja. Foi para dizer que nós precisamos voltar a sonhar. Que nós precisamos voltar a crer no sobrenatural, no impossível. E não é porque eu e você mereça isso, mas é porque o Deus que está sobre nós, que tem as mãos estendidas sobre todo aquele que crê, está entregando esta palavra para a igreja nessa noite. Queridos,
Todos os que sonham precisam também crer. Porque se você não crê, teu sonho morre. E você para. E quando você não encontrar uma saída que estão aos teus olhos agora, você vai acabar desistindo. Vamos lá. Pense no que aconteceu naquele dia. Veja que as pessoas estavam seguindo Jesus, e não estava seguindo assim, bonitinho, porque tinha uma igreja bem feita, bem construída, com cadeiras confortáveis, Jesus falando lá, e eles todos sentadinhos ouvindo, como mais ou menos nós estamos aqui nessa noite. Sabe o que aconteceu, que a palavra diz? Que Jesus saiu de um lado do mar da Galileia para o outro lado de barco com os discípulos. E enquanto eles estavam indo de barco, Jesus olhou lá na terra e viu que tinha gente querendo alcançar o outro lado pela terra, correndo, enfrentando os desafios. Quem sabe ali, muitos eram idosos, sem condições de correr, mas estavam correndo. Quem sabe ali, passando por caminhos difíceis, tudo para poder encontrar com Jesus do outro lado. Foi saber que Jesus ia para o outro lado, e eles saíram do jeito que puderam, e era aquela multidão, a tal ponto de Jesus olhar, ter compaixão deles em seu coração, e dizer: eles são como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, esse povo precisa de um pastor. E quando Jesus chega na outra margem, daí a pouco começa a chegar, eu acredito que chegaram primeiro os mais jovens, os mais fortes, mas depois foram chegando também aqueles que, cambaleando ou não, acabaram chegando ali também, chegaram cansados. Tudo para ficar mais um pouco com Jesus e quem sabe alcançar uma necessidade básica em suas vidas. A palavra do Senhor diz, coloca aí minha amada, versículo 2, se eu não me engano. A palavra diz que essa multidão seguia Jesus porque ele curava muitos enfermos e porque ele fazia muitos sinais. É o que está lá, ó. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eles estavam procurando Jesus, Marco Antônio, porque eles precisavam de cura. E o que é que tem de errado nisso, meus amados irmãos? Se você está aqui nessa noite procurando Jesus, porque você precisa de algo dele, você fez o certo, porque errado é tentar alcançar o milagre sem Jesus. Aleluias. Eu espero que ninguém tenha vindo aqui por minha causa. Espero que ninguém tenha vindo aqui nessa noite por causa da igreja. Eu amo o Ministério Povo de Deus, que é o ministério no qual eu me converti e estou aí há muitos anos. Mas como eu gosto de dizer, eu não estou aqui para pregar o povo de Deus. Eu estou aqui para pregar o Deus do povo. Aleluias. E é esse Deus do povo que o busca, que Ele atende com compaixão. Aleluias. Se você veio aqui porque você precisa de Jesus, toma posse da palavra que Ele vai entregar ao teu coração. Aleluias. Mas sabe, amados, a gente às vezes, mesmo conhecendo o processo, a gente erra. Talvez alguns estejam pensando no tempo em que ele já caminha no Evangelho, independente de ser aqui ou não. E talvez esteja pensando, por que comigo nunca aconteceu isso? Nada de bom multiplicou na minha vida. O que multiplicou foi dor de cabeça, foi dívida, foram os problemas, as frustrações, as decepções. Mas coisa boa nunca ministrou, nunca aconteceu, nunca multiplicou. Aliás, na minha vida. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Eu queria te dizer que o Jesus, o nosso amado Jesus,
que realizou este milagre naquele dia, é o mesmo que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa dele. Promessa dele. E o milagre que ele operou naquele dia, ele opera agora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, amados, porque eu não posso deixar de colocar isso para você. Aquele que procura Jesus só por uma questão, um problema, uma coisa particular, uma necessidade particular, pontual. Se a única causa de você procurar Jesus é para obter a solução de algo que te fere agora, que você precisa muito agora, para você atender apenas uma necessidade, digamos, básica desse momento da tua vida, você está desperdiçando muito. Sabe, isso é semelhante a alguém que paga um rodízio num restaurante bem chique, dos bons, sabe aquele assim na faixa de uns 100 conto para mais? Você paga isso, entra no restaurante e começa a comer arroz, feijão e ovo. É a mesma coisa. Você está deixando de tomar posse de coisa muito melhor. Quando você busca Jesus, o que está para acontecer, meu amado, é tão grande que a gente não encontra palavras para descrever. Então a gente tem que ir lá para Isaías. Coloca aí, minha amada, eu não passei esse para você não. É Isaías capítulo 1, versículo 19. Coloca aí para a gente ver o que é que está escrito aí. É palavra de Deus para a nossa vida. Eu não estou falando de ganância, eu não estou falando de luxo, eu não estou dizendo que você não possa se contentar com o que você tem, muito pelo contrário, é recomendável que você faça isso, mas é importante que você creia que pela fé Deus pode te dar muito mais, aleluias. Diz a palavra do Senhor: se quiserdes e ouvirdes, comerá o bem desta terra. Na NVI, que eu gosto mais, está escrito: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor, olha lá, comerão os melhores frutos desta terra. Aleluias. Quem crê que Deus preparou o melhor para você? O melhor. Quem procura Jesus não volta com fome. O povo que estava ali porque queria receber algo de Jesus e ficou até altas horas da noite, segundo a palavra nos outros evangelhos, era no meio de um deserto, Jesus falando e eles ouvindo, Jesus falando e eles ouvindo. Não tem aqui uma reclamação sequer de alguém que estivesse com fome. A questão da fome partiu dos discípulos e do próprio Jesus, quando disse: precisamos dar de comer para esse povo. O dia inteiro, aquela corrida toda para chegar até onde eles estavam, as horas passando e eles ouvindo Jesus falar, a fome bateu. E era um problema grave, porque segundo os relatos da Bíblia, você não tinha nada por perto para comprar, e mesmo que tivesse para comprar, não tinha dinheiro. E é nesse momento que a gente começa a entender os processos. Esse é um processo para a tua vida. Versículo 5, o que é que diz? Coloca aí, minha amada. Versículo 5. No versículo 5, aparece Filipe, um dos apóstolos, veja. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Ó, vê, é Jesus quem está perguntando. Quem que está falando aí? Jesus. O que Jesus está perguntando para ele? Onde compraremos pão para estes comerem? Você acha que Jesus
não sabia que estava num lugar complicado para comer pão, para comprar pão, Olha o outro versículo que diz: mas dizia isso para o experimentar. Tem situação que é assim na nossa vida também. Você recebe uma palavra e você está sendo experimentado. De que jeito você está recebendo essa palavra? Jesus já tinha a solução. Olha o que diz ali: porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Amém, amados? Você está aí escaraminhochando para saber como é que você vai fazer, mas Jesus já sabe. Eu muitas vezes estou assim também, como é que eu vou resolver? Mas Jesus já sabe. Jesus já sabe. Mesmo assim perguntou para o Filipe. E aí vem a visão do Filipe. Olha o próximo versículo que diz: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros. Se fosse na NVI estaria escrito 200 denários. Dinheiro ou denário significa um dia inteirinho de serviço. É o que a pessoa ganha num dia. Agora imagina, 200 dinheiro, quer dizer, o que a pessoa levaria 200 dias para trabalhar, na visão do Filipe, olha lá, né? 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles coma um pouquinho. Essa visão de Filipe é a visão que muita gente tem. É a visão da impossibilidade. É a visão baseada naquilo que você está vendo. Visão daquilo que você está vendo, ó. Gostou? Visão do que você está vendo? É isso. Isso é aquela palavra de vista e visão. O que a gente está vendo é a vista. Agora qual é a visão que nós temos? Vai lá, no próximo. Aí vai entrar o André em cena, mas eu queria falar um pouquinho mais do Filipe. Sabe, meus amados, aquela hora que você olha para os teus recursos, olha para as pessoas que estão contigo na mesma empreitada. Sabe a hora que você consulta a tua conta, a hora que você pensa numa empresa, mas nada dá certo. A hora que você vai, e se eu fizesse isso, mas isso também não dá. E se eu fizesse aquilo, aí isso também não dá. E aí você faz igualzinho o Filipe. Não tem jeito. Ponto. Essa era a visão do Filipe. Aí aparece o André. E agora nós vamos ver a visão do André. A visão do André, eu detectei nesse tal de André, eu não sei se é por isso que eu nasci em Santo André. Eu nasci em Santo André e o tal do André, ele tem uma visão logística do negócio. É aquele cara que tem que contar, que tem que fazer relatório, que tem que montar uma planilha. Eu já estou vendo o André andando no meio daquele povo todo perguntando: tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, Fernando? Tem alguma coisa aí, Alessandro, para comer? Tem alguma coisa, minha irmã? Tem alguma coisa, Karina? Tem alguma coisa, Neide? E todo mundo, qual é que era a resposta? É que naquele tempo ainda não tinha sido escrita aquela música: eu não trouxe nada para a mesa. O que você tem aí? Eu tenho a fome. Mas e a coisa para comer? Não. Até que ele chega, Maria Luísa, num rapaz. Aí o rapazinho tinha lá os 5 pães. Como é que é? Passa aí o versículo. Ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí ele estava indo até bem. Até que ele estava querendo computar o que tinha. Vamos dizer assim que ele estava vendo uma possibilidade. Ele foi um pouquinho além do Filipe. Ele deu um passinho a mais. Tem crente que é assim. Ele não para de primeira, ele dá um passinho a mais. E o André, ele dá um passinho a mais e chegou no rapaz com 5 pão. Mas ele mesmo diz: mas o que é isso para tanta gente? Sabe esse momento na tua vida, irmão, essa visão do André, ela acontece muitas vezes conosco também. A gente não dá importância para aquilo que tem. A gente foca logo naquilo que não tem. E sofre por aquilo que não tem, esquecendo completamente das coisas que você tem. E ali está o André chegando à mesma conclusão do Filipe. Ou seja, só deu uma voltinha a mais, mas chegou no ponto de dizer: é impossível. Agora, amados, vamos lá. Essa visão do André,
e a visão do Filipe também, era a mesma visão que Jesus tinha. Quando Jesus perguntou, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povo todo? Você acha que Jesus, já sabendo o que ele ia fazer, portanto, já sabendo o que ele ia multiplicar, estava mesmo querendo saber se tinha padaria no local? Se tinha dinheiro para comprar? Jesus era outro pensamento. Um grande problema que a gente tem é pensar de um jeito, enquanto Jesus pensa de outro. Porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Pode ser que o que você está pensando agora a respeito da tua vida, pode ser que a análise que você esteja fazendo agora a respeito do teu casamento, da tua casa, do teu emprego, do teu negócio, seja uma visão muito logística, muito André. O que eu tenho não vai dar. E se um crente chegar para você, mas Deus pode fazer, você já logo pensa, aí comigo não dá certo. Por que não dá? Porque muitas vezes nós não estamos alinhados com o processo. A gente está errando nesse processo. A gente está estragando tudo, porque se ficasse naquilo que o Filipe e o André falaram, parava por ali mesmo. Ou despedir o povo para buscar comida não sei aonde. Não é isso, pastor? Ou o que ia fazer? Gente, vamos encostar e dormir, amanhã é outro dia. Com Jesus não é assim. Então, meus amados irmãos, esse é um dos motivos que faz muito crente cair. É olhar só para aquilo que tem, é olhar só para as possibilidades, é descartar a palavra, é não prestar atenção nos detalhes da palavra do Senhor. É por isso que é importante você meditar, ter um tempo, não somente ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, entender que a Bíblia é a palavra de Deus para a tua vida. Muitas vezes vale mais um pequeno versículo, um só, que você nem decora qual é o capítulo e qual é o versículo, para que você entenda o que esse versículo está falando no teu coração, mais do que decorar muitos outros versículos e não saber o que ele significa para você. Quando Jesus perguntou a respeito de onde comprar, ele disse, para que eles comam. Se Jesus disse que eles iam comer, eles iam comer. A única coisa que precisava era entender como é que Jesus queria fazer. E aí é quando aparece o rapaz. E esse rapaz, que a Bíblia não fala o nome dele, que a gente não sabe de onde veio, para onde foi, esse rapaz que não era do time ali já formado por Jesus, esse rapaz é encontrado por André. E quando André encontra o rapaz, que ele falou assim, que tinha 5 peixes, né? Não é 5 peixes? Quanto peixe? Quanto? 2 peixes e 5 pão e 2 peixes. Isso. Quando o rapaz chegou e falou, tu tem mesmo? Tem aí 2 peixes, 5 pão? Tem? Passa aí para nós. Aqui está a chave. Aqui está a chave, meus amados. Presta atenção nisso. Qual é o pensamento da maioria? Viu? Eu estou ligado no que está acontecendo aqui. Eu estou prestando atenção no movimento do André para lá e para cá, perguntando, ninguém tem nada. Eu estou vendo que só eu que tenho aqui. Agora, por que eu tenho? Eu tenho porque eu conquistei. Eu tenho porque eu trabalhei. Isso aqui é meu direito. Não vai dar para nada. Eu vou dar os meus peixinhos aqui. E esse é o nosso pensamento, meus amados. Tantas e tantas vezes. A gente fica grudado naqueles pãezinhos que a gente conseguiu, naqueles peixes que a gente tem. Aí a gente não quer dividir. Aí a gente fica acusando, você não tem porque você não fez, porque você não pensou, porque você não sei o quê. Mas viu, e Jesus? Jesus está ou não está no comando da sua vida? Deixa eu te dizer que esses pãozinhos que você tem aí, esses 5 pãozinhos, esses 2 peixinhos que você tem, na tua mão, não é nada. Não vai servir para nada, você não vai realmente conseguir fazer nada.
É uma falta tão grande que isso não vai mudar a situação da multidão, mas de jeito nenhum. Realmente não. Na tua mão, não. Mas nas mãos de Jesus. Mas nas mãos de Jesus. Entenda, igreja. O que você tem nas tuas mãos não está dando para fazer nada, mas nas mãos de Jesus, tudo vai acontecer, aleluia. Você não tem como passar da falta para a sobra, segurando nas tuas mãos. E você está pensando que eu vou falar de dízimos e ofertas? Seria até uma boa oportunidade, mas não vai ser dessa vez. Porque eu quero falar do teu tempo. Eu quero falar do teu esforço. Eu quero falar da tua casa. Eu quero falar do carro que você já tem. Nas tuas mãos, pode ser que isso não signifique praticamente nada. Mas o segredo está na entrega. O segredo está naquilo que Jesus pode fazer com aquilo que eu tenho. Lembra daquela viúva que o marido morreu e o filho ia ser levado como escravo? O que Eliseu disse para ela? Arruma vasilha. E ela saiu arrumando vasilha, e foi colocando vasilha na mesa. E enquanto ela colocou a vasilha na mesa, o óleo não parou de cair. Quando terminou a última vasilha, o óleo parou. Sabe o que significa? Que os milagres na nossa vida, eles param, não quando o azeite acaba, mas quando a nossa vasilha para. Tem vasilha aí dentro do seu coração? Tem? O azeite está caindo. Jesus está multiplicando pães e peixes aqui nessa noite. Você não tem ideia do que você pode fazer com o seu tempo, o seu pouco tempo. Você não tem ideia do que você pode fazer com o seu pouco conhecimento. Mas coloca nas mãos de Jesus para você ver. E aí o rapaz, inexplicavelmente, amados, parece que ele estava mais ligado do que todo mundo. Se você estiver ligado aqui nessa noite, o poder dessa palavra está sendo lançado sobre a tua vida. O rapaz simplesmente entregou. E aí os discípulos tomam posse daquilo e começam distribuindo, e aquilo nunca acaba. E quando todo mundo já estava saciado, quando todo mundo começou a falar, não, obrigado, obrigado. Passava, mas não, já estou satisfeito, já. Não aguento mais, já estou empanzinado. Aí Jesus vai e entra na bênção. Aí ele diz, agora... Cada apóstolo aqui, eram 12, né? Cada um pega um cesto aqui e passa recolhendo tudo que sobrou. E sobraram quanto? 12 cestas. Eu quero encerrar essa palavra, meus amados, com algo que é tremendo da parte de Deus. E é para todo aquele que quer passar da sobra, ou da falta para a sobra, né? Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha isso aí, para ficar no teu coração e encerrarmos essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, né? Eu gosto demais da NVI. Troca para a NVI aí para você ver como fala. Eu acho mais interessante trocar aquele tudo muito mais abundantemente, que ele fala assim, que aquele que é poderoso para fazer tudo. NVI, coloca para mim, por favor. Aí, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua onde? Em nós. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados. Você crê que esta palavra não veio à toa para a tua vida? Sabe que você tem essa opção de deixar essa palavra aqui.
mas você tem a opção de tomar posse e sair daqui pensando: se o Senhor falou comigo sobre as faltas na minha vida, é porque Ele quer mexer com isso. Quem crê? Quer mexer com isso. O que está faltando na tua casa? O que está faltando aí no teu coração? O que está faltando no teu ministério? O que está faltando? O que faz você olhar para todos os lados e não encontrar saída? O que faz você entender o sentido da tua vida? Por que tantos dias se passando e você sem entender por que tua vida é assim? Sabe, muitas vezes não falta dinheiro, não falta emprego, você tem uma boa casa, você tem um bom carro, mas você não consegue ser feliz, você não consegue ficar satisfeito nunca, é sempre a visão da impossibilidade, é sempre a falta, nunca nem empata. Você nunca pode sentar e dizer: finalmente eu consegui o que eu tanto precisava. Pode ser que seja porque você está segurando os teus peixes e os teus pães. Você é quem está tentando fazer alguma coisa com o que você tem. Será que você não vê que não está dando certo? Será que você não vê que não pode continuar assim? Você precisa ouvir esta palavra, porque o Senhor Jesus poderia construir, poderia fazer pães ali do nada, poderia cair pão do céu prontinho e quente, mas Ele quis trabalhar com aquilo que existia entre eles. O Senhor quer trabalhar com aquilo que você tem, mas você precisa apresentar isso para o Senhor, não fazer de conta, não fazer como muitas vezes: não, conta comigo, então, se precisar estou aqui, mas na hora que você procura, cadê? Sumiu. Você pode tomar uma decisão de entregar o que você tem nas mãos do Senhor nesta noite. Por isso Ele te chamou aqui. Você veio porque você queria ouvir o que Ele tinha para você. E esta é uma palavra de bênção, é uma palavra que provoca o sobrenatural na tua vida. Não pode ser mais uma. Meu irmão, você precisa entender que para que o sobrenatural aconteça, teve uma parte que foi feita pelo rapaz. Pelo rapaz. O rapaz entregou os peixinhos que seria bom para ele. Mas ele, vendo aquele movimento e ouvindo que Jesus estava pedindo os seus pães e os seus peixes, ele não hesitou, ele entregou, ele fez a parte dele. Mas quem multiplicou os pães? Foi Jesus. Posso te falar qual é o grande problema das pessoas que nunca alcançam um bom resultado? São dois extremos. Um deles é aquele que tenta fazer tudo sozinho, é o que segura o peixe, segura os pães, e com esses seus pãozinhos, com esses seus peixinhos, você tenta fazer miséria, e sabe o que você faz? Miséria mesmo, faz miséria, não sai daquilo, nunca sai daquilo. Sabe qual é o outro erro? Entregar tudo para Deus e não fazer nada. Senhor, multiplica meus pães, só que você está segurando seu peixe. Nós precisamos entender
que o homem, que eu e você, nós alcançamos o natural. Mas para acessar o sobrenatural, nós precisamos estar em conjunto com Jesus. Nós precisamos entender que Deus realizou o sobrenatural em todos os tempos, em conjunto com o homem. Não porque Ele precisava do homem, mas porque Ele queria dar o privilégio da gente viver o sobrenatural com Ele. Pedro disse: se é o Senhor, eu também quero andar sobre as águas. O que Jesus disse? Pois venha. Pedro teve que fazer o natural, descer do barco. Se ele sabia fazer. Caminhar, ele sabia fazer. Caminhar era natural. Mas sustentar o pé do Pedro sobre as águas, isso só quem faz é Jesus. Aleluias. Enquanto você estiver tentando caminhar sobre as águas sem Jesus, filho, você afunda. Você afunda. Enquanto você estiver tentando multiplicar os seus pães, os seus peixes, controlando tudo do teu jeito, não multiplica. Não multiplica. Precisavam atravessar o Mar Vermelho, e Deus podia fazer isso por Ele mesmo. Para que Ele precisava de Moisés? Mas Ele disse: Moisés, toca nessas águas. E Moisés toca nas águas com o seu cajado. Isso era natural para ele. Mas fazer repartir a água do mar para o povo passar, isso só quem faz é Deus. E o grande problema de tanta gente é tentar fazer sozinho, sem a participação de Deus. Aí você se esforça, você faz planos o tempo todo, acorda cedo, você é bonzinho, você tem uma boa reputação até, menino trabalhador. Nossa, que irmã centrada, né? Mas você está tentando fazer sozinho, está deixando Deus de fora. Cadê a oração? Cadê o louvor? Cadê a palavra? Cadê a ligação com o corpo de Cristo? Deixa eu te dizer, sem Jesus você não vai fazer. Quer dizer, você pode fazer o natural. Se você conseguir passar a vida inteira precisando só do natural, parabéns, você vai conseguir. Mas o problema é que muitas vezes nós precisamos multiplicar o que a gente tem. O problema é que muitas vezes vem uma enfermidade incontrolável. O problema é que muitas vezes o inesperado acontece. E quando você pensa que o relacionamento está bom, vem uma surpresa. Essas coisas acontecem, amados. E nessas horas você precisa de um milagre. E todo milagre é sobrenatural. Qual é o erro? Você está tentando alcançar esse milagre sozinho, sem Deus? Você não vai conseguir. Eu quero que você consiga. Eu torço. Eu te amo. Eu quero ouvir coisas boas de você. Mas quem falou que o meu querer muda a tua história? Quem falou que o querer das pessoas que mais te amam nessa vida pode mudar a tua história? Não. Só tem um querer que muda a tua história, é o querer de Deus. Aleluias. Você aprendeu esses dias. Poder Ele tem. Ele é todo poderoso. Você quer que eu te responda se Ele pode fazer, se Ele tem poder para mudar a tua história hoje? Fácil. Poder Ele tem. Agora, poder é uma coisa, querer é outra. Se você tiver muito dinheiro e você quiser dar tudo para os pobres, pois pobre, poder você pode, mas precisa ver se você quer. Deus pode fazer qualquer coisa por você nessa noite, mas se você não encontrar a vontade de Deus, nada vai se realizar.
Então, do mesmo jeito que quando você pede e ele não tem vontade, ele não faz, mesmo quando ele tem vontade e você não pede, ele também não faz. E nessa noite o Senhor está anunciando multiplicação na tua vida. Se você não tomar posse dessa palavra, meu irmão, vai arrumar um restaurante para pagar R$100 a cabeça e come bastante chuchu, come alface à vontade, tem umas rodelas de tomate, come tomate. Se você quiser e ouvir, ele fará infinitamente mais do que você está pedindo. Toma posse? Então levanta a tua mão, vou orar por você. Senhor Deus, amado e querido Senhor das nossas vidas, como eu te agradeço, Deus querido, por mandar uma palavra assim para nós. Como temos sido advertidos, como temos sido corrigidos. Nessa noite, o Senhor vem anunciar uma obra de multiplicação na nossa vida. Por isso eu quero, em nome da igreja aqui, Senhor, como sacerdote do Senhor, como sacerdote, representando este povo perante o Senhor nessa oração, quero entregar nas tuas mãos agora o nosso tempo, o nosso pouco tempo, para que o Senhor faça uso dele. Eu sei que ele vai multiplicar. Senhor, eu quero entregar a nossa pouca disposição. Quero que o Senhor tome conta dela, porque a nossa pequena disposição nas tuas mãos se multiplicará, e nós vamos manifestar o teu reino nesta terra, não interessados em coisas básicas apenas, mas nas coisas maiores que o Senhor tem para nós. Pai, ainda representando este povo perante ti, eu quero entregar nossas posses. Eu quero entregar, Senhor, a casa onde cada um mora, não me importando o nível dessa construção, porque talvez a gente não saiba o que faz com ela, o que entra nesta casa, quem entra nesta casa, mas nas tuas mãos ela vai multiplicar bênçãos em nome do Senhor Jesus. Por fim, quero entregar, Senhor, nossas necessidades básicas, a roupa que nós precisamos comprar, as dívidas que nós temos para pagar, nossos sonhos, nossos desejos, conforme a tua palavra, Deus querido, está sendo trabalhado pelo Senhor nessa noite. Então eu quero te agradecer mais uma vez por mandar uma palavra assim, e que isto se realize na vida de cada irmão, cada irmã, tantos que estão ouvindo aqui a tua palavra agora, como aqueles que vão ouvir a tua palavra gravada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos em uma só voz, digam em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir, porque esse nome tem poder. Aleluias!